Olá, boa tarde a todos. Sou a Deise da Bend, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindo. Bom, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos em mais uma palestra da Bend. E hoje o tema será Foco na Prioridade, ministrada por Denis Sullivan e Wassiman Picanso. E teremos também uma convidada especial, a senhorita Júlia Salles, para falar sobre o planejamento no home office. Peço que curtam as redes sociais da Bend e acesse o nosso site para saberem das nossas próximas palestras. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode deixar no chat que será respondida ao final. Dene e Wassiman, bem-vindos e obrigada pela disponibilidade. Opa, Deise, obrigado. Obrigado, Deise. Obrigado pela oportunidade de você. É sempre bom dividir esses momentos aqui, dividir um pouquinho do que a gente acredita, das boas práticas que a gente aplica no nosso dia a dia. O objetivo aqui, como foi da outra vez, é dividir um pouco do que a gente vive no nosso cotidiano. Nós somos a Doblast, a gente tem um conceito um pouco diferente na hora de passar o conhecimento para frente. A gente busca sempre estar abraçando e amarrado a temas que a gente vive na prática. Então, assim, se você puder compartilhar a apresentação aí, eu vou usar do gancho para continuar falando com o pessoal. Bom, como eu havia falado, nós somos a Doblast. Nós somos um grupo de inicialização para captação profissional. O diferencial do nosso grupo de atuação é que somos todos profissionais atuantes na área de gestão. Então, nós temos aqui, neste momento, para dividir conhecimento com vocês, o Wassiman, que é coordenador de operações nacionais, cuidam de mais de 40 lojas espalhadas no Brasil, lojas do segmento de certificado digital, e eu vou estar aqui de apoio com ele, participando junto com ele. Eu sou gerente operacional da mesma empresa. Além da área de comercial e das lojas, além das lojas, eu também faço atuação nos departamentos de call center e de back office. Tá? Um pouquinho sobre mim aí. Eu me chamo Denis Sullivan, sou gerente nacional de operações de call center. Eu sou graduado em desenvolvimento de software e gestão de sistema de informação, pós-graduado em marketing e coach. Eu possuo Black Belt no modelo Lean Six Sigma. Tenho uma capacitação em COPC, que é uma gestão direcionada específica para call center, da Kenway. Trabalho há 14 anos com gestão de liderança de pessoas e 12 anos mais diretamente no atendimento do cliente. Carrego como slogan a frase: se você tem um sonho, não foque no que você é hoje, e sim no que você gostaria de ser para realizar este sonho. É uma adaptação de uma frase muito utilizada, meio que transformada no meu contexto do dia a dia. Como eu havia mencionado, nosso objetivo aqui hoje com vocês é compartilhar um pouquinho das nossas práticas diárias e tentar acrescentar no seu dia a dia ferramentas úteis para que a gente melhore a gestão das nossas empresas, dos nossos desafios diários. Pode passar, Wassiman, e se apresentar, por favor. Bom, primeiramente quero agradecer ao time da Bend aí pela oportunidade, pelo espaço, que a gente possa estar trocando um pouquinho de experiência aí junto com vocês. Meu nome é Wassiman Picanso da Silva, sou administrador de empresas. Aproveitar também o momento para parabenizar todos os nossos colegas pelo nosso dia hoje, né? Então, o dia do administrador, parabéns a todos. Sou administrador de empresa com especialização em marketing. Fiz aí um processo de desenvolvimento e principalmente de autodescoberta, né? Com relação ao Empretec, a ser empreendedor. Fiz o Empretec pelo Sebrae. Depois fiz um curso de neurovendas, onde trabalhei muito forte a questão de negociação, de coach comercial no IPOG. Sou pós-graduado em marketing digital pela Uniaraguaia, pela FARA. Tenho 23 anos aí de experiência com gestão de pós-vendas, mas costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Pós-vendas é a área de peças e serviços das concessionárias de veículos, né? Trabalhei com muitas marcas, então posso dizer que entendo um pouquinho de automóvel. São 3 anos de experiência também com o segmento de atacado. Trabalhei com atacado, com varejo, também com entretenimento, com cinema. E, no geral, aí são 20 anos de experiência com gestão, com liderança de equipe. E tenho como slogan, trago muitos slogans, mas hoje, desse momento, desse nosso bate-papo, vai ser: tempo é questão de prioridade. O nosso objetivo não é esgotar o tema, mas sim provocá-los a pensar de uma forma diferente, fazer com que vocês reflitam sobre esse tema e, principalmente, tenham conclusões diferentes para que possam ter atitudes diferentes. Então, assim, tempo é questão de prioridade. Esse é o nosso
foco de hoje, nós vamos falar sobre o foco na prioridade, é o tema da nossa reunião hoje, e eu acredito que ele vai ser muito produtivo, muito positivo. Agradeço antecipadamente a todos vocês pela atenção, pela presença, principalmente pela participação também. Dando sequência à nossa apresentação, e falando também sobre administração, um dos pontos que nós vamos tocar aqui é justamente um dos pilares da administração, que é o planejamento. E aí a gente começa já com essa provocação, com essa reflexão, com esse questionamento. Afinal de contas, o que é planejamento? Ele é importante? Quanto tempo você gasta fazendo o seu? Lembrando do foco da nossa palestra, do nosso bate-papo, que é justamente foco na prioridade. E a gente entende que para que você tenha uma prioridade, antecipadamente você precisa ter um planejamento. Ele é importante? Vamos ver o conceito, a etimologia da palavra de fato? Vamos ver o conceito. O que é planejamento? Tiramos essa ideia e vamos falar um pouquinho sobre ela. Planejamento é a menor e melhor distância entre a ideia e o resultado. Ou seja, ela é uma preparação de um trabalho, de uma tarefa com estabelecimento de métodos convenientes. São métodos que nós vamos definir para a realização de uma tarefa. Isso é o planejamento. E também nós temos um outro conceito. O que seria esse planejamento? É a determinação de um conjunto de procedimentos, um conjunto de ações que visam nos levar à realização de uma determinada tarefa, projeto. Então, esse planejamento, ele vai ser o alicerce, ele vai ser a nossa base para que a gente possa executar essas ações. E nós vamos nos utilizar de procedimentos, de etapas, de métodos, de caminhos para que a gente possa executar. Para não ficar muito técnico nesse momento, vamos trazer a nossa convidada, ela vai se apresentar para vocês, e assim, a nossa linguagem ela vai ser muito prática, vamos trazer muito para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Daqui a pouquinho vocês vão poder entender um pouquinho melhor o que é de fato esse planejamento. E como eu estava comentando com vocês, o nosso objetivo, a nossa ideia não é esgotar o tema, mas sim provocá-los a pensar de uma forma diferente. Então agora eu convido o Dênia aí, que vai trazer a nossa convidada, para que ela possa estar se apresentando e falando um pouquinho para a gente do que é o planejamento, de como ela faz todo o procedimento aí de organização, planejamento, principalmente foco nas prioridades dela. Seja bem-vinda aí, Júlia. Bom, boa noite, pessoal. Como eu citei no início, a Doublast tem um conceito diferente sobre como compartilhar conhecimento. E o fato da nossa convidada hoje aqui ser esta pessoa é um único. Ela é uma pessoa que divide diversas responsabilidades ao longo do dia, e a gente quer entender, na sua vivência, na sua prática diária, quais ferramentas ela utiliza para lidar com essas situações diversas. Então, eu vou abrir aí, Júlia, seja bem-vinda aí para se apresentar e falar um pouquinho sobre sua vida para a gente. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como já foi dito, meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos, eu sou casada, atualmente sou mãe de 6 meninas, estou formando em contabilidade e psicologia, e atualmente eu trabalho com uma loja de produtos personalizados online. E a questão do planejamento, como foi me apresentada essa proposta, falar sobre como é difícil e como é complexo conseguir conciliar todas as tarefas que aparecem no nosso dia a dia, acho que o primeiro pilar é o planejamento. Como eu tenho todas essas meninas em casa, em diferentes horários de aula, a questão do trabalho, cuidar da casa, cuidar até do relacionamento. Então, a rotina ela é planejada, começando pelo café da manhã. A gente pré-estabelece horários aqui para poder fazer as coisas, começando pelo café da manhã das meninas. Em seguida, já defino ali um tempo para a organização do que tem que fazer, tarefa escolar, tomar o banho, alguma atividade delas ali no meio da manhã, horário específico também para o almoço, depois deixar elas no colégio. Tem tabelado, acho que foi uma forma mais fácil de conseguir organizar isso, é justamente a tabelação todos os dias fazer essa rotina, focando sempre no que é essencial, o que eu consigo incluir nesse horário e o que surgir depois disso, o que eu posso terceirizar, o que eu posso colocar no tempo que me sobrar. Então,
Tem também a questão dos posts da loja, produto ali está postando com frequência, a produção, a confecção dos produtos. Então, sempre o que é definido para mim primeiro é o que é mais essencial nessa rotina. Deixa a gente tentar entender. Ao longo do seu dia, você definiu atividades prioritárias e planilhou essas atividades prioritárias. E agora, o que assusta muito num planejamento, e aí eu queria saber de você como que você consegue lidar com essa situação, é porque quando a gente planeja uma rotina, coisas diferentes do que a gente pensou, o cenário externo afeta a nossa rotina do dia a dia, e talvez os nossos planejamentos, o que foi planejado, não consegue ser bem executado. E eu acho que nessa situação onde você vive um monte de crianças dentro de casa sob sua responsabilidade, o almoço, o café da manhã e o trabalho, mais a faculdade, que eu não sei em qual momento do seu dia você se encaixa para executar, deve ocorrer diversas situações assim. E eu queria entender como que você lida com isso, se você pode compartilhar com a gente qual que é a sua estratégia para que isso não seja um problema de desmoronar o seu planejamento ao longo do dia. Acho que justamente essa questão de colocar como pirâmide, o que é essencial no meu dia, o que eu não posso deixar de fazer e o que eu posso deixar ali como secundário. O essencial inicialmente, igual eu te falei, a rotina da obrigação das crianças ali. Se surgiu alguma coisa no meio do dia, eu tenho à tarde um tempo meio que livre para mim poder organizar o que entra como secundário. A faculdade sobra para a noite, onde todas já estão em casa, eu consigo organizar uma rotina ali entre o jantar, a diversão de outras, como são idades diferentes no quarto, uma ajudando a cuidar da outra, justamente para elas terem o momento delas. Fico cá com a concentração na minha aula e ao todo o tempo tendo essa interação. Deu um grito, vou ali rapidão e volto, mas nunca deixando o que é o primordial nessa pirâmide como em segundo plano. O que é primordial eu tento fazer ali todo dia dentro dessa rotina, e o que surgir a gente coloca como no tempo que eu tiver para poder fazer. Olha o que de importante surge para a gente aqui. A gente vai falar sobre isso agora durante nossa apresentação, mas se a gente puder sintetizar a estratégia que a Júlia aplica aqui dentro do seu contexto de vida, estabelecer o que é prioridade que não pode ser deixar feito para depois, terceirizar atividades, que a gente tem muita dificuldade em terceirização de atividades quando a gente planeja o nosso dia a dia, e eu entendi que as circunstâncias do dia não são um problema desde que ela consiga manter o planejamento do essencial. E o que não é essencial, ela tenta encaixar em algum momento, e se não encaixar também, o cumprimento do essencial, no que ela chamou de pirâmide, muito bem colocado, estabelece para ela se o dia foi bem cumprido ou não. Então, é uma ferramenta que eu acredito que a gente nem trouxe, né, Wassima, na nossa apresentação, a questão da pirâmide de prioridades. Não tenho certeza se a gente tem esse módulo aqui, mas a pirâmide de prioridades te fornece essa visão de o que deve ser executado sem negociação de prazo, e aquelas atividades que, se não cumpridas ao longo do dia, a gente consegue negociar dentro da nossa rotina, né? A gente imagina que o impossível, que seria uma criação de muitas filhas, uma grande família, uma faculdade, um trabalho e uma rotina pesada em paralela, seria uma questão impossível, mas a gente vê que com um pouco de planejamento e determinação, a gente consegue estabelecer as nossas prioridades e seguir com o nosso plano de execução. Isso vai casar muito com o que a gente vai falar daqui para frente, aí, muito na figura do Wassima, tá? Júlio, eu agradeço a sua participação. Muito provavelmente, ao longo da nossa palestra, que eu devo mencionar e te questionar sobre alguma rotina do seu dia a dia que case aqui com o nosso bate-papo. E aí, se você pudesse manter disponível, eu agradeço muito. Estou. Obrigado. Muito Wassima, obrigada. pode seguir. Ok, obrigado, Júlia. Ok, Dani. Bom, dando sequência, nós vamos falar agora de uma forma um pouco mais prática, como que a gente pode executar esse nosso planejamento, lembrando que ele é a menor e melhor distância entre a nossa ideia e o resultado. Quando a gente fala em resultado, nós estamos falando só em resultado financeiro, nós estamos falando, de fato, em resultado, que é aquilo que nós buscamos, seja de uma pós-graduação, seja de uma promoção, seja de um concurso público, seja de uma própria graduação, ou seja, qual o resultado que eu estou buscando? Eu preciso traçar um planejamento
para que eu possa realizar este projeto e alcançar o resultado que eu busco, que eu almejo, que de fato vai me trazer a minha satisfação. Bom, agora a gente vai estar falando um pouquinho de alguns exemplos de planejamento. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de uma viagem. Como é que eu faço para organizar, para montar um planejamento de uma viagem? Primeiramente, a gente precisa definir o objetivo dessa viagem. O objetivo é férias, é a trabalho, é uma excursão? Como é que ela vai ser feita? Qual é o melhor momento? Dependendo do objetivo da viagem, eu preciso selecionar a época. Seja de veraneio, seja uma época de final de ano. Quanto do orçamento eu tenho disponível? Quanto do meu orçamento eu vou poder disponibilizar para executar essa viagem? Que tipo de documentação vai ser necessária? É para o exterior? Então, o planejamento justamente é isso, ele antevê tudo aquilo que a gente vai executar para realizar a nossa viagem. Qual tipo de locomoção? Vai ser de trem, de avião, de ônibus? Quais os hotéis que nós vamos utilizar? Se vai ter passeio turístico? Se vai ter algum tipo de seguro de viagem? Então, todas essas perguntas devem ser respondidas no planejamento para que a gente possa executar essa viagem da melhor forma possível, com a melhor e maior tranquilidade possível. Simão, ok, mas eu não vou viajar, eu quero saber como é que eu faço o planejamento da minha tarefa no trabalho. Ok, primeiramente a gente precisa entender quais são as atividades diárias que a gente precisa executar. Ok, segundo ponto, anote todas essas tarefas. E aí vem o terceiro ponto, que é justamente definir o que é prioridade. E a gente sempre tem que lembrar que a nossa maior prioridade, ela sempre tem que estar relacionada diretamente ao resultado que nós estamos buscando. Então, ela sempre vai ser a prioridade. A prioridade ela vai estar sempre ligada diretamente àquele resultado que nós estamos buscando. Como a própria Júlia comentou, as atividades secundárias ela vai fazendo durante o dia na medida que ela vai tendo o tempo e a disponibilidade para executar. Mas defina quais são as prioridades, depois de determinar quais são todas as suas tarefas. Determine o tempo para cada atividade que precisa ser executada. E vamos conferir num cronograma toda manhã, 10 minutinhos. Vamos conferir quais são as atividades, as prioridades e o tempo direitinho que a gente precisa executar cada tarefa. A gente precisa fazer o cheque ao longo do dia e avaliar se todas as tarefas foram realizadas ao final do dia. É a melhor forma da gente realmente entender se nós fomos produtivos, se de fato aquele nosso dia acabou trazendo todo o resultado que nós estávamos buscando quando a gente planejou o nosso dia. Normalmente, a gente planeja a semana ou planeja o dia seguinte no dia anterior. Normalmente, quando você vai planejar o dia seguinte, você já tem que ter esse checklist de tudo que você conseguiu realizar no dia, para que no próximo dia você já consiga encaixar aquelas tarefas que ficaram de ontem ou do hoje para amanhã. Por quê? Porque a gente vai ver muito bem a distinção entre o que é urgente e o que é importante. Uma tarefa que é importante, quando ela não é executada, ela se transforma em urgente. E isso é um dos grandes problemas, se não o principal e o maior problema para o planejamento. Então, a gente precisa avaliar se todas as tarefas foram realizadas ao final do dia. E automaticamente a gente já se programa para o nosso próximo dia. Mas, como é que a gente faz um planejamento, por exemplo, para esse momento, para uma palestra? Primeiro, a gente precisa identificar qual é o objetivo da palestra. Educacional, desenvolvimento, comercial, vendas, negociação. Qual o tipo de público-alvo que nós vamos falar? Qual será a data, o horário e o local onde vai acontecer, se ela pudesse ser presencial? Quais são os recursos necessários? Se a gente vai precisar de data shows, vai flip chart, o que nós vamos precisar? Quais são os parceiros? Se nós vamos ter alguém que vai estar nos apoiando, nos disponibilizando algum tipo de material, ou até mesmo incentivando e promovendo o evento. Certificados, se vai haver distribuição, como que vai ser feito, quem vai assinar, e principalmente o feedback. Um resultado, um retorno da pesquisa. É uma pesquisa de satisfação com relação ao conteúdo da palestra, para que a gente possa estar ajustando, melhorando e evoluindo a todo momento. Então, esses são alguns exemplos de como realizar o planejamento, seja de viagem, tarefa ou palestra. Você sabe qual que é o ponto aqui, pessoal? A ideia que a gente tem que passar é assim, planejar é tentar minimizar o máximo possível o não previsto. O imprevisto, o inconveniente, o não mapeado. Tá? Então, quando a gente planeja alguma coisa, a gente pensa, e aí é uma estratégia que eu uso muito, em uma execução já realizada, planejada ou não planejada, e tento lembrar tudo que me atrapalhou e tudo que facilitou aquela execução. E listo aquilo. E depois, gente, tem 1 milhão de formas diferentes, mas tabelinha de cheque. Ok, para essa vez eu fiz isso, para essa vez eu fiz isso, para essa vez eu conferi isso, para essa vez eu tenho
informação em mãos. Então, listar o que é necessário, nada mais tá até aqui, ó, checklist de atividades, nada mais do que garantir que as coisas que você já vivenciou e que foi um problema não serão mais um problema, e que aquelas que você lembrou que foi um facilitador já estão novamente no seu plano de execução. Mas a grande surpresa de um planejamento é que novas coisas irão acontecer o tempo todo e você vai sempre ter mais experiência em planejar futuro. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas que opinam por a partir de hoje eu vou me planejar, se frustra no primeiro planejamento. Antes da gente passar aqui sobre o checklist de atividade. E por que se frustra? Porque nunca se planejou e nunca mediu o tempo de execução ou importância de nenhuma das atividades executadas ali. Então, ele pensa no que executou e tenta planejar, mas ele planeja com base no que ele acha. E aí, na hora que ele vai executar, ele colocou que levaria, sei lá, vou planejar o café da manhã da família aqui da Júlia, que ela levaria 10 minutos para servir o café da manhã de 6 crianças, e ela percebe que, muito provavelmente, isso é impossível. Né? Pô, se isso é impossível, eu vou me replanejar para o próximo dia para o tempo possível. E como que eu descubro isso? Executando, vivendo experiências. Tá? Então, assim, se a gente vai escolher planejar, a gente também tem que escolher mapear as nossas atividades. A gente precisa fazer isso de uma forma inteligente. Mesmo que a gente vá planejar uma viagem que a gente nunca fez, a gente tem, sei lá, vou citar uma ferramenta, o Google, para poder falar para a gente quanto tempo leva para fazer um embarque, quanto tempo médio leva para fazer um check-in, quanto tempo leva, em média, para pegar bagagem na esteira, quanto tempo, em qual horário normalmente os hotéis aceitam o seu check-out ou o seu check-in. Então, tudo isso pode ser informações desconhecidas, mas a gente precisa tentar obter essas informações. Porque senão a gente faria assim, vou planejar viajar. Às 7 horas eu vou para o aeroporto, às 7h05 eu faço o embarque, às 7h06 eu despacho a mala, às 7h10 eu estou no avião. E é um planejamento em real. E normalmente o tempo médio para fazer despacho de mala grande vai ser uns 15 minutos. Então, nada mais eficaz do que um bom planejamento, mas esse bom planejamento tem que ter, a gente costuma dizer, uma base de informação. E essa base de informação pode ser obtida por experiência ou ela pode ser obtida através de pesquisa. E eu vou até pedir a participação da Júlia aqui um pouquinho, para ela dizer para a gente assim, se os planejamentos dela diário foram assertivos de primeiro, ou quantos contratempos ela teve que se readaptar, se ela quiser até citar um exemplo, se isso é um fato da rotina do dia dela. Como com o filho não dá para sempre programar, não é uma ciência exata, então não foi 100% assertivo. No começo teve os desafios, as dificuldades. Um dia um acordou mal-humorado e aí teve um trabalho maior ali do acordar até eu ir escovar para depois vir tomar o café da manhã. O foco, assim, o que não pode deixar, o que a gente não pode se apegar, o que não pode ficar para depois, né? Coloco ali, igual eu mencionei anteriormente. O que é primordial eu conseguir fazer hoje é o café da manhã, as atividades, em seguida a rotina de começar a ir para o colégio, e posteriormente as outras atividades, o que dá para incluir, a gente inclui. O que é primordial eu não posso deixar para depois. Agora, o que dá para mim encaixando, a gente vai conseguindo. Aparecem os contratempos, sim, filho, criança em si, tem as adversidades, né, questão de humor e tudo mais, mas o importante é ela tá de café tomado, check, tá de almocinho ok, tá de tomado banho, e aí a gente vai seguindo. Zene, ok? Falando. O foco aqui é vocês entenderem que por mais que a gente planeje, a gente tem que ajustar nossos planejamentos. Agora, o Acima vai trazer uma ferramenta legal, que faz com que a gente tenha mais certeza dos fatos, que a gente tenha mais controle sobre cada ponto do nosso planejamento, cada etapa que a gente vem tentando minimizar ao longo do dia. Na verdade, é o cheque de atividades, né? Como vocês podem observar, ele pode ser diário, ele pode ser semanal, esse é um cheque, inclusive, de atividades do meu trabalho, de fato, que nós executávamos e executamos ainda, só que com alguns ajustes que já ocorreram em função das demandas, das mudanças, e, de fato, a gente determinou alguns dias, alguns horários para algumas tarefas, e as outras tarefas, os horários são bem mais flexíveis, mas todos necessariamente precisam ser realizados, porque num dado momento vai ter um gap, se não for realizado, que pode gerar uma urgência. É aquele famoso sentimento de a gente vive apagando incêndio. Normalmente, esse sentimento ele ocorre quando algo no nosso planejamento, ou a gente deixou de fazer, ou a gente deixou de checar. Então, isso normalmente acontece, a gente fica com esse sentimento.
foi algo que não foi previsto dentro do nosso planejamento e acaba trazendo esse sentimento. Mas isso, de fato, faz todo sentido durante o nosso dia a dia, para que a gente possa estar acompanhando, inclusive ter a sensação e o sentimento de fato que fomos produtivos e que realizamos tudo aquilo que nos determinamos a fazer durante o determinado dia, durante a determinada semana e durante o mês. Vou apresentar para vocês também uma ferramenta que é muito utilizada, que nós utilizamos muito com relação ao planejamento de uma tarefa, ou até mesmo de um projeto. Nós utilizamos como 5W2H, o que fazer, como fazer, quando fazer, né? Quanto custa. Nós fizemos uma pequena adaptação para o nosso planejamento de atividades diárias, ou seja, aí eu preciso, como é que eu faço para descrever minhas atividades, o meu planejamento diário de atividades? Primeiro, o que fazer, depois, como fazer, quando fazer e o status. Se já foi iniciado, se vai ser iniciado, quanto tempo eu preciso fazer. Isso também é uma ferramenta para que não nos faça justamente esquecer. O que de fato acontece, o que de fato às vezes acontece é que a gente não mapeia, como o Dani muito bem comentou e colocou. A gente acaba não mapeando tudo que é necessário ser feito no desenvolvimento do nosso dia, e a gente acaba chegando no final do dia ou com esquecimento de uma tarefa importante, ou o que é pior, com o sentimento e a frustração de que realmente nós não conseguimos entregar e não fomos produtivos. Para a gente trazer um exemplo prático para vocês, normalmente quando eu acordo, eu vejo a minha lista de plano do dia, e ela tem ficado cada vez maior, eu devo ter 20, 25 atividades que estão listadas ali. Mas na hora que eu estabeleço as prioridades, dentro dessas 25 atividades, eu tenho 11 essenciais, tá? E elas estão encaixadas em momentos diferentes para que eu consiga também executar as não essenciais durante o período entre uma e outra atividade essencial. No final do dia, o dever de missão cumprido tá quando eu cumpro 100% das essenciais e quando eu consigo trabalhar as não essenciais. E a gente consegue ser mais eficaz nisso quando, com a experiência ou com a pesquisa, a gente consegue incluir ainda mais detalhes de planejamento. Então, por exemplo, quando ele lista essa cita aí do que fazer e como fazer e quando fazer, faz com que a gente exercite a expertise necessária para um cumprimento de uma tarefa. Eu vou dar mais um exemplo puxando para o lar, tá? A gente fala que vai fazer almoço aí meio-dia, e a gente simplesmente esquece de descongelar a carne. Então, a gente planejou a execução do início do almoço ao meio-dia. E a gente vai conseguir executar essa atividade? Muito provavelmente não, porque o pré-planejamento disso, você deixou uma coisa importantíssima de fora do planejamento, que foi o descongelamento da carne, né? Então, por mais que a gente escolha o micro-ondas para fazer isso, a gente vai perder um tempo ali naquela execução. Então, quando a gente passa para esse tipo de situação, que é o que fazer e como fazer, no momento do como fazer, a gente vai descobrir que tem que descongelar a carne, se o que fazer fosse executar o almoço. E quando? A gente sabe que não pode ser na hora que a gente quer entregar o almoço, né? Então, quando a gente vai fazer? Na hora que eu for preparar o café das crianças, eu tiro a carne do congelador e deixo na pia. E aí a gente começa a misturar as atividades do nosso planejamento e a gente vai entender um planejamento muito mais complexo no final do dia. Que durante a execução de uma atividade, a gente faz pequenas execuções de atividades secundárias ou de outra atividade primordial. Mas a gente só consegue ter esse nível de expertise quando a gente pratica, quando a gente tenta se planejar. E por que eu reforço muito isso? Não adianta a gente assumir a postura de, a partir de hoje, vou ser uma pessoa extremamente planejada e se frustrar nas primeiras falhas, porque é um exercício complicado. Mas eu te garanto que o seu primeiro planejamento já vai tornar a sua rotina mais leve. Tá? Existem o absurdo, o extremo dos planejamentos, mas eu, para executar em um momento da minha vida 2 pós-graduação, 1 graduação, um trabalho de período de escala inteira e ainda cuidar de filhos, eu me planejava por minutos até no banho. Então, eu sabia que eu podia banhar 6 minutos, eu sabia que eu podia levar só 4 minutos para me vestir, eu sabia que eu tinha que levar 6 minutos para abastecer a moto, e o nível de planejamento era complexo nesse sentido. Mas eu garanto que se eu não tivesse trabalhado essa linha de planejamento, eu não teria cumprido os objetivos que eu cumpri naquele determinado momento. Claro que a situação pendeu de muita energia minha, eu tive que dar muito da minha pessoa para que eu conseguisse ter este nível de planejamento. E ficaram vícios, tá? Ainda, às vezes, eu olho pro relógio e falo, beleza, tenho 10 minutos para banhar, e me pego olhando no relógio o tempo todo, para saber se eu não estourei ou estourei meu tempo.
Mas foi uma maneira de eu conseguir executar coisas que normalmente a gente olha e fala, cara, não dá pra fazer 2 pós-graduação, fazer uma graduação, trabalhar integral e ainda cuidar da família. Mas com um bom planejamento, dá. E tem mais. Nessa época, eu atribuía que 4 horas e meia de sono era o suficiente para mim. E eu sempre dormi minhas 4 horas e meia de sono. Claro que hoje em dia, por exemplo, 4 horas e meia de sono já não supre minha necessidade. Eu não tenho mais 19 anos. Mas naquela época eu estipulei aquilo como necessidade, porque era a necessidade que eu tinha, e ainda conseguia cumprir essa atividade sem problema nenhum. Então não havia um esforço adicional em algum determinado dia de, sei lá, hoje eu não posso dormir, senão eu não faço. Não. Com um bom planejamento eu consegui cumprir os 3 anos que foram necessários para essa execução, essa etapa da minha vida, sem um sofrimento além do planejado. Porque o legal do planejamento tá aí. Vocês já ouviram falar que o combinado não sai caro? E o planejamento é um combinado com você mesmo. Então, se você cumprir o que você combinou com você, galera, não dói. Dá certo. Pelo contrário, no fim do dia tem sentimento de realização. Pode seguir aí, Osman. Ok. Vamos seguir agora com mais um exemplo de como você faz o seu planejamento de atividades agora semanal. Tá? Então, para que a gente possa passar de fato como é que eu defino as minhas prioridades. Então, vamos ver como é que a gente cria um planejamento semanal. Defina a sua principal meta mensal. Qual é a sua meta mensal? Aquilo que a gente estava comentando. Qual é o resultado que você almeja? Vamos falar em termos de trabalho, profissionalmente falando, eu preciso bater minha meta mensal, eu quero ganhar uma bonificação de tantos reais. Aí eu quero chegar no final da semana aí com tantos... Vamos fazer um exemplo prático. São 4 semanas, eu preciso vender 200 produtos, 200 peças, eu preciso vender 50 por semana. Então, a gente precisa definir essa meta mensal para que a gente possa fazer uma lista de cada tarefa dessa meta. A gente distribui essas tarefas pelo mês, planeja a tarefa durante a semana, por ordem de prioridade, e no fim da semana a gente analisa se o resultado deu tudo ok, se eu consegui vender minhas 50 peças dentro da estratégia que eu determinei, e repito, se eu preciso vender 50, eu tenho que vender no mínimo 10 por dia, e para que eu venda 10 por dia, eu preciso atender tantos clientes, seja ligar, seja ligação ativa, seja receptiva, seja ter que atender o cliente em loja presencialmente, ou seja, definir que tipo de estratégia eu vou utilizar para que eu possa executar todas as tarefas que eu determinei para a realização da minha meta semanal. Então, já demos uma ideia para vocês de como, de fato, fazer para se organizar. Como que eu faço o meu planejamento? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como definir prioridade. Mas, afinal de contas, o que é prioridade? Como definir essa prioridade? E por que e para que definir? E o principal, né? O que é que eu ganho com isso? Todos nós sempre queremos saber, né? O que é que eu ganho com isso? Ou o que eu perco, ou o que eu deixo de ganhar. Então, vamos primeiramente entender o que é prioridade. O próprio nome já diz, é uma prioridade, ou seja, ele tem a preferência, ele passa à frente. O que ocorre em primeiro lugar. É o primeiro em relação aos demais. Então, toda vez que a gente ouvir prioridade, é algo que a gente precisa passar à frente, é algo que precisa, de fato, ser realizado. E para que eu vou definir isso? Porque quando eu defino a minha prioridade, eu determino a ordem de importância que cada coisa tem na minha vida. Entender como cada tarefa se encaixa na sua vida e nos seus planos. Isso ajuda a entender o que realmente é importante e o que é irrelevante. E aí vem a grande pergunta. O teu trabalho é uma prioridade? Procrastinar é um dos grandes desafios para todo e qualquer profissional. Ou deixar de procrastinar. Porque, vamos fazer um exemplo, vamos trazer novamente para o lar. Se eu almoço hoje e não lavo a louça do almoço, eu sei que vou ter mais louça no jantar. As coisas estão se acumulando. Eu também não vou lavar no jantar hoje, vou deixar para lavar amanhã. Automaticamente, amanhã vai ter mais louça. Então, é muito semelhante isso no nosso trabalho. Uma tarefa que a gente deixou de realizar, ela vai se acumulando. Ela vai acumulando, e daqui a pouco aquilo que era algo importante, ela se transforma em algo urgente. E aí faz com que a gente passe a apagar os incêndios, a correr, a gente fala que é a corrida do rato, né? Você começa a correr ali atrás do rabo o tempo inteiro. Então, o teu trabalho é importante, ele é uma prioridade na tua vida, de fato, você está dando a devida importância para isso, você está tendo o seu devido planejamento para que você possa atingir a sua meta determinada. Normalmente a gente para muito para pensar nisso. A meta que é determinada pela empresa é uma necessidade da empresa, mas normalmente o colaborador precisa determinar a meta dele, porque ele sabe o quanto ele precisa ganhar.
especialmente quem tem essa oportunidade, essa possibilidade de fazer o seu ganho. Então, automaticamente, eu preciso determinar o meu planejamento para que eu atinja o meu resultado e, logicamente, elencando quais são as prioridades para que eu atinja esse resultado. O fato legal aqui, assim, que você mencionou, é que a gente está trazendo muito as definições de prioridade de planejamento para o ambiente de trabalho, porque as nossas dores aqui, a gente se reúne aqui para solucionar a improdutividade, a procrastinação, as falhas de produção ou de operação das nossas empresas, das nossas execuções de trabalho. E a definição de prioridades, como bem dito, ela é essencial. Agora, existem as maneiras de definir essas prioridades e elas são muito, para uma empresa, pautadas na sua meta. Então, vamos fazer uma analogia rápida aqui. Eu vou pedir, Júlia, você está com a gente? Sim. Você consegue mencionar para a gente rapidamente como que você definiu o que são suas prioridades? Inicialmente, é justamente aquilo que eu não consigo deixar para fazer depois. Ou se eu deixar para fazer depois, vai dar uma bagunçada lá na minha pirâmide, que vai virar uma cascata de desorganização. Então, primeiro, eu decidi como as necessidades básicas. Higiene, as necessidades da alimentação tá em dias, organizei para poder sair. Segundo, as atividades que são para mim como obrigações. As tarefas das crianças, do trabalho da faculdade, coisas que eu preciso também manter em dias para depois não virar a cascata da desorganização. Terceiro, é a organização do ambiente que eu preciso manter, porque se eu não organizar a minha rotina matinal, à tarde e à noite eu vou ainda ter resquício dessa desorganização, e aí vai acarretar em um acúmulo de atividades que eu vou ter que passar a noite, que é o meu momento de descanso, tentando compensar, ou eu simplesmente não vou conseguir, vou deixar para amanhã e o caos eu só vou postergando mais. E no final é para mim conseguir, né, a realização dos meus sonhos. Conseguir fazer uma viagem com os meus filhos ou com a minha família, sem ter esse peso na consciência de que eu não me organizei o suficiente, que seja de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e aí num domingo ou num sábado ali que eu tenho para poder aproveitar isso, eu não consegui porque durante a semana eu não organizei o meu dia. São as prioridades que ela define ali, pessoal. Obrigado, viu, Júlia? São com base, parte do princípio da sanidade básica mesmo, assim, da higiene, da saúde, da alimentação. Ela estabeleceu como prioritário. Mas vamos levar para o ambiente de trabalho? Quando a gente fala do ambiente de trabalho, Aciman, e aí eu devolvo para você com essa pergunta. Como que a gente define o que é o básico, o que é o prioritário, o que a gente define como o higiênico das nossas atividades do dia, para que a gente parta do princípio do que é prioritário? Normalmente, falando da nossa prática cotidiana, é cuidar das pessoas. A nossa principal prioridade é entender as pessoas, como que elas estão, o nível, né, de emocional, do estado emocional dela, de satisfação, de realização, mas principalmente também de desejo, de vontade de fazer acontecer, né, de fazer com que realmente as coisas aconteçam da melhor forma possível para ela, para a família dela. Então, o nosso pilar básico é esse, cuidar das pessoas. E aí depois a gente vem com relação à definição daquilo que a empresa espera de nós. E aí vem a organização do trabalho, vem o planejamento, vem a entrega das metas, que os indicadores eles são necessários porque trabalhamos no mundo corporativo e capitalista. Mas o nosso principal ativo são as pessoas. Então, cuidar das pessoas para que o ambiente seja o melhor possível, com as pessoas motivadas, o resultado nosso, com certeza, ele vai acontecer. Então, dando sequência ao nosso trabalho, à nossa apresentação, a gente está falando, o teu trabalho é uma prioridade? Por quê? Por que a gente está fazendo essa pergunta, gente? Porque quando eu tenho uma prioridade e eu consigo me organizar, tudo isso faz sentido porque melhora o equilíbrio entre a meta pessoal e a meta profissional. E evita que a gente se sinta sobrecarregado e perdido em meio a tantas demandas do cotidiano. Por isso que eu falei lá no começo que tempo é questão de prioridade. Às vezes a gente precisa dizer não para aquela conversa paralela, para aquele WhatsApp, para aquela saída, para aquela distração que naquele dado momento vai tirar o foco nosso. Seja para um estudo de faculdade, seja para quem está estudando para concurso público, seja para quem quer de fato ter um resultado diferente. A gente precisa priorizar. Se eu quero passar numa faculdade de medicina, estou fazendo um cursinho, estou estudando, automaticamente a gente precisa abrir mão de algumas atividades sociais para que a gente foque
na educacional. E automaticamente a gente vai começar a determinar quais são as prioridades de matéria que a gente precisa estudar, porque a gente sabe que ela tem um peso maior na nossa prova, na prova que nós vamos realizar. Então, isso serve para todos os ambientes e todos os segmentos da nossa vida. Então, ter prioridade, elencar as prioridades, isso ajuda diretamente na nossa organização e naquilo que é de fato importante para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Volto a dizer, ela tem que estar focada no resultado que nós buscamos. E quando eu falo resultado pessoal e profissional. Mas como é que eu faço para definir as minhas prioridades? Ok, vocês falaram que é prioridade e tal, por que ela é importante. Agora, como é que eu faço? Primeiramente, tenha controle do seu dia. Não adianta querer priorizar se você não tiver um planejamento. É por isso que eles estão diretamente ligados. Eu preciso ter um planejamento para saber quais são as minhas atividades e automaticamente eu começo a priorizar aquela que vai me levar à realização do meu planejamento, ao resultado que eu espero. Antecipar ao máximo, sempre que possível. Não esperar a prioridade virar uma urgência. A gente vai ver quando que isso acontece. Normalmente, quando a gente ou esquece, ou procrastina, ou faz e não termina, faz pela metade, normalmente essa tarefa ela vai virar uma urgência. Ela era importante, eu precisava ter feito. Ou eu esqueci, ou eu não fiz, ou eu fiz pela metade, ou eu transferi para alguém, não supervisionei. Automaticamente aquela tarefa não foi feita, ela deixou de ser importante, virou uma urgência, aí vira uma loucura, e todo mundo vira uma bola de neve. Negocie prioridades antes de serem urgências. Negocia com o superior, negocia com base no resultado. A gente sempre precisa, aquilo que eu falei, seja até de relacionamento. Eu preciso fazer uma apresentação onde eu preciso ler um livro para fazer um resumo, fazer uma apresentação na faculdade da minha pós-graduação. Aí eu vou negociar com a família, que nesse fim de semana eu não posso sair, eu não posso assistir um filme, eu preciso focar nisso porque eu preciso fazer uma entrega. Então a gente precisa negociar com base no resultado que eu preciso entregar. Volto a falar para vocês, eu precisava fazer a apresentação de um trabalho da pós. Negociei com os familiares, com as pessoas ao redor e fiz a entrega. Se é um prazo, eu vou e negocio com o meu superior. Chefe, não consigo lhe entregar isso aqui na quinta, mas na sexta-feira e tal. Então, a minha prioridade passou a ser a entrega desse projeto, que eu já consegui negociar e prorrogar. Então, tudo isso faz diferença no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente já dorme e acorda com foco naquilo que é prioritário, naquilo que eu sei que, de fato, eu me comprometi e eu preciso entregar. A matriz de Eisenhower, ela mostra bem para a gente aqui o que, de fato, é extremamente importante para que a gente faça uma análise. Ele traz para a gente aquilo que, de fato, a gente precisa ver. Tem coisas que a gente faz, por exemplo, algumas tarefas, algumas atividades, alguns dados, relatórios que a gente perde um certo tempo montando, que acaba não sendo útil para ninguém. Então, se não é urgente nem importante, a gente precisa eliminar. Se ele é algo importante, né, mas não é urgente, a gente precisa delegar. Se ele não é importante e não é urgente, a gente elimina, ou seja, ninguém vai sentir falta. Se ele é urgente, mas ele não é importante, eu consigo delegar. É por isso que a gente fala muito de time de alta performance. A gente precisa estar cercado de pessoas que nos complementem. Nós, enquanto gestores, enquanto líderes, enquanto até mesmo líderes dentro de casa, nós precisamos ter pessoas que nos complementem, pessoas que sejam experts em algumas áreas que nós somos deficientes, para que justamente nesse momento eu consiga delegar da melhor forma possível e o resultado aconteça. E não somente ser dependente de mim, tudo depende de mim, do meu trabalho, da minha ação, do meu conhecimento. A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar para que as pessoas possam também, empoderadas da melhor forma possível, entregar o melhor resultado. Então, se é urgente, mas não é importante, eu delego. Eu sei que vai ser entregue, mas eu supervisiono, porque, de fato, a responsabilidade da entrega da tarefa é minha. Se essa tarefa, se ela é importante, mas ela não é urgente, eu consigo programar. É justamente aquilo. Aí entra os planos, entra o planejamento. O que eu tenho que fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer, e aí a gente programa. Por quê? Porque eu sei que aquilo é importante. Porque se eu não fizer, ela se torna urgente. Se ela é urgente, é importante, eu tenho que parar tudo para fazer agora. Vou dar um exemplo, por exemplo, foi ótimo, né? Desculpem. Eu vou dar um exemplo, um relatório financeiro para um decisor, para um administrador que precisa fazer um investimento.
Toda segunda-feira de manhã é extremamente importante que o relatório financeiro esteja na mesa do gestor, do diretor, para que ele possa tomar as decisões, para entender o fluxo de caixa, o que tem de recebível, o que tem de programação de pagamento, o que ele tem de antecipação, para que ele possa tomar as decisões ali no decorrer da semana para se programar. Aí vocês imaginem, a pessoa do financeiro, a principal tarefa dela na sexta-feira é fazer com que o sistema rode, feche bonitinho, para que na segunda-feira cedo esse relatório esteja na mão do gestor. Então, isso é uma tarefa importante e urgente. Então, essa matriz, ela nos dá a exata noção. Se é importante, é urgente, a gente precisa priorizar a tarefa. Se ela é importante, mas ela não é urgente, a gente precisa programar. O restante, ou eu delego, ou eu elimino. Por quê? Porque, de fato, isso não vai acabar fazendo falta para ninguém. Continuando a definir prioridades. Agora a gente vai falar um pouquinho como que eu defino uma prioridade no trabalho e uma prioridade minha na vida pessoal. Ok, Osman, como é que eu faço isso? A gente já viu que ela é importante, mas como é que eu defino isso? No trabalho, a gente aprende a diferenciar o que é urgente daquilo que é importante. Foi o primeiro ponto. Ou seja, é aquilo que eu preciso fazer que não é urgente, eu consigo programar, mas aquilo que é urgente, eu tenho que parar e fazer de fato, de imediato. Então, eu já coloco aquilo como uma tarefa, que seja diária, que seja no dia que eu preciso entregar um relatório, uma apresentação, porque, exemplo, segunda e quinta são os dias que a gente divulga resultado e tal, porque é extremamente importante que as pessoas saibam aonde elas estão para a meta que elas precisam chegar. Então, naquele dado momento, segunda e quinta, é compromisso que seja apresentado o resultado para que elas possam seguir. Isso é uma tarefa urgente nossa, de gestores. Organizar todas as tarefas. Definir etapas e prazos. Aprenda a dizer não, ou seja, distrações. E a gente precisa saber delegar tarefas. Nem sempre a gente recebendo, fazendo tudo, abraçando tudo, a gente consegue ser muito parceiro, legal, mas, infelizmente, a gente também, às vezes, não é produtivo. E, às vezes, você se sobrecarrega em demasia para alguém que, infelizmente, só está abusando da sua boa vontade. Então, a gente precisa discernir muito isso no trabalho. Eu não estou dizendo que a gente não precisa, não pode ou não deve ser cooperativo, muito pelo contrário. A gente precisa ser um time, porque só funciona se formos um time. Mas a gente precisa, num dado momento, saber dizer não, porque a minha tarefa urgente, ela não pode falhar, ela não pode faltar, porque senão a gente começa a apagar incêndio e vira uma bola de neve. Então, no trabalho, a gente aprendendo esses 5 passos, fatalmente a gente já está definindo as nossas prioridades. E falando agora do lado pessoal, assim, como é que eu consigo definir minhas prioridades? Primeiramente, se olhando no espelho. Isso, o autoconhecimento é tudo e faz toda a diferença. Ou seja, eu estou disposto a pagar o preço, é de fato isso que eu quero, eu estou no trabalho que eu desejo, estou me sentindo realizado. Esse é o momento que eu preciso realmente entender as minhas motivações, forças, fraquezas, e principalmente aquilo que me faz realmente me mover, aquilo que de fato vai me desafiar. Então eu preciso ter, por base no meu autoconhecimento, definir aquilo que de fato eu quero fazer. Que resultado eu espero, ou seja, onde eu quero chegar. Qual é o resultado? Para que eu possa definir o meu planejamento e as minhas prioridades, eu também preciso definir o meu resultado. Organização é tudo. Toda vez que eu me organizo, fica mais fácil eu definir as minhas prioridades. E eu vou fazer essa organização com base naquilo onde eu quero chegar, com base no meu resultado. Onde eu quero chegar? Delegue o que não é seu. Saiba dizer não. E isso é tanto no profissional quanto no pessoal. A gente precisa, de fato, saber dizer não. E tire um tempo para si mesmo. A gente precisa refletir e, principalmente, agir. Não dá só para a gente ficar refletindo, pensando e não agir. A gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. Tanto que a gente... Pode falar. Pode seguir. Tem um recado pesado atrás disso aqui, tá, pessoal? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. A gente falou do autoconhecimento. Nosso tema aqui hoje nem é sobre autoconhecimento. Então, a gente não vai se aprofundar muito nisso. Talvez no futuro a gente tenha uma oportunidade. Mas o fato é que o que a gente não quer, não adianta planejar. O fato é que se não existe motivação, não adianta priorizar. O fato é que se não é para acontecer, não acontece. Então, uma reflexão que eu faço muito com todos que me cercam. Se não está feliz aqui, se não é o que te acrescenta e não é o que te motiva, você está no lugar errado.
Isso não é uma definição que tem que partir do seu gestor, que tem que partir do CEO da sua empresa, e, sei lá, não tem que partir do seu marido ou da sua esposa. Se você não é feliz no ambiente, se não é o que te completa e o que não te realiza, não adianta insistir. Né? Agora, se é o que você quer, se é o que você deseja, as coisas não estão encaminhando, falta planejamento e falta prioridade. Aí é fácil resolver, porque são duas coisas 100% sobre a sua responsabilidade. E é por isso que a gente toca tanto no assunto de priorizar e planejar. Porque se a gente quer, se é o que a gente busca, se é o sonho que a gente tem, se a gente planeja e tem energia para executar, não tem como dar errado. Tem gente que vai conseguir antes, tem gente que vai conseguir depois, mas todo mundo vai conseguir. Eu ainda não conheci, e se vocês conhecem, por favor, me contem, alguém que determinado, obstinado, bem planejado e que quis ir atrás, não obteve um bom resultado. Ou não está obtendo um bom resultado. Então, não tenho nenhum exemplo de alguém que, por determinação, por garra e por comprometimento, não tenha conseguido obter o que ele desejou, ou está no caminho que a gente vê e que entende que vai chegar onde ele quer chegar. Então, o recado pesado que eu quero te passar aqui é o seguinte: traz uma reflexão para vocês. Vocês estão no lugar certo? Vocês estão executando o que vocês gostariam de executar? Antes de planejar e priorizar, vocês estão planejando algo que faz sentido para vocês? Vocês estão priorizando algo que realmente é prioridade para o seu ser? Realmente faz sentido para a essência de pessoa que você é? Porque senão, aí você esquece toda essa palestra, aí você busca autoconhecimento e aí depois você planeja uma boa etapa da sua vida. Tá? Vamos partir do princípio que a gente sabe o que quer e que a gente está no lugar adequado. E a gente vai reforçar planejamento e prioridades. Pode seguir. Perfeito. Com base nisso, não precisa responder para a gente, mas façam essa reflexão. Com base nisso, tudo que a gente já viu aqui, falando de prioridade, falando de planejamento, o que te faz perder tempo e energia? Que resultado você está obtendo? E aquilo que você quer, é o que você tem buscado, que é muito o que o Dani falou. Se não é, repensa, reveja a sua trajetória, reveja as suas estratégias. A gente vai deixar aqui alguns conselhos para vocês, algumas orientações e principalmente alguns questionamentos. Né? É aquilo que a gente falou desde o começo, reflexões. Eu não tinha tempo para dar minhas prioridades. Gente, tempo é questão de prioridade. A gente às vezes passa horas divagando, horas em redes sociais, em filmes, em séries e tudo, e às vezes o principal a gente vai deixando de lado. Então, não diga mais tempo. Não é a minha prioridade, mas tempo é questão de prioridade. Eu não tinha conhecimento até decidir aprender e praticar. Conhecimento colocado em prática, ele se torna uma habilidade. E aí você vira uma pessoa competente naquilo que você sabe fazer. Eu não tinha apoio até aprender a acreditar em mim mesmo. Não tinha apoio até aprender a acreditar em mim mesmo. Eu não tinha confiança até os resultados começarem a surgir. E eu não tinha muitas desculpas até entender que elas só atrapalhavam. Eu tinha muitas desculpas até entender que elas só atrapalhavam. Então, são reflexões, são coisas que a gente precisa, de fato, ponderar e levar, principalmente para o coração. Como bem disse o Denis, se de fato a gente está no lugar que acha que realmente é o nosso melhor lugar. Feito é melhor que perfeito ou não feito. Eu tenho um professor no IPOG, muito gente boa, Edu Rossi, que ele fala muito sobre essa frase, eu gosto muito dele. E é isso que ele diz, e ele dizia muito para mim. Negão, feito é melhor que perfeito ou não feito. Bora, faz. E isso foi muito legal, e eu acho que essa frase, ela nos move. Ela faz com que a gente acredite e faça algo diferente. E não só na nossa carreira. Por quê? Porque a ação, ela vem antes do resultado, inclusive no dicionário. Então não dá para a gente esperar um resultado diferente se a nossa ação é a mesma. A gente precisa agir. E como é que eu vou agir? Com planejamento, definindo prioridades, com organização e tendo a certeza dentro de nós mesmos que nós estamos no lugar certo, na empresa certa, fazendo aquilo que nós queremos e nos realizamos. Essa primeira fase, Simão, tem um efeito bem positivo e ela faz uma coligação direta com a segunda. Eu queria deixar uma reflexão por trás dela, porque a gente está dizendo assim, feito é melhor que perfeito ou não feito. O que torna você habilidoso o suficiente para dizer que o que você faz é perfeito? É a prática da execução. Então, onde a gente se amarra e se atrapalha? Em tentar fazer perfeito na primeira vez, sem experiência, sem histórico, sem orientação, sem ter feito. E aí tem um monte de gente, galera, que fica tentando fazer perfeito a vida inteira e não faz uma vez um feito. E essa frase tem muito isso de efeito, tá? Efeito é melhor que perfeito, ou não feito. E aí o fato de você ficar tentando fazer perfeito torna ali a terceira sentença. A gente não faz, porque a gente não tem experiência, porque a gente não tem habilidade, porque a gente preocupa tanto em fazer perfeito que a gente não sabe fazer.
Então, essa frase traz uma mensagem muito positiva, no sentido de que, primeiro, entrega, cara. Depois a gente aperfeiçoa. E como que a gente aperfeiçoa qualquer tipo de habilidade? Praticando. Como que um conhecimento vira habilidade, que a Simã acabou de ensinar pra gente? Quando a gente coloca em prática. E se a gente coloca em prática, é como? Realizando a atividade. Com o tempo, ela vai sair perfeita num tempo menor do que era feito no passado. Tá? E aí a gente vai replanejar a vida e dizer, nossa, levava meio dia para essa atividade, agora eu levo 20 minutos e hoje ela é perfeita. Perdão, valeu. Não dá para ver uma mudança, é um postzinho onde a gente entende aqui no final a mensagem, é que não dá para ver uma mudança ao nosso redor, no meio, no ambiente, se a gente não começar essa mudança por nós mesmos. Temos um sonho, precisamos determinar e definir um plano através de planejamento e prioridade, precisamos agir, vamos superar muitos desafios para que a gente possa obter o tão buscado aí sucesso, né? Então, é sempre uma escada, a gente sempre tem que estar em subida, em ascensão, e lembre-se sempre, você é o resultado das suas ações, nós somos o resultado das nossas ações, das nossas escolhas, e somos a Dobleste. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e pelo horário aí dedicado a nós aí nesse nosso bate-papo. Lene, com você. Gente, o que a Dobleste, junto com a Bend, se propõe aqui? A gente se propõe dividir conhecimento numa via de mão dupla. Então, qual que é a proposta aqui? É a gente passar para vocês, de novo, o que a gente acredita, o que a gente sabe que é fato, pelo tempo de experiência, o que a gente já aprendeu a duras chicotadas, que qual é o caminho correto, aonde a gente aprendeu não pisar o pé, dividir isso com vocês, mas a proposta não é só essa. A proposta é que a gente também escute, a proposta é que a gente tenha brainstorms, a proposta é que a gente tenha interação entre as empresas. Então, a gente se faz disponível a todos vocês, assim como a Bend se faz em toda a sua história, promovendo aí junto dos parceiros e junto dos convidados, palestras com temas diferentes, com objetivos diferentes, para que a gente já teve aí palestras que mencionava uma grande dor do mercado agora, que é a nova lei de proteção de dados, a gente tem sobre desenvolvimento de pessoas, a gente teve agora sobre prioridade, e a gente já tem esse papel, essa responsabilidade de nos abraçar com conhecimento. E o que a gente quer agora com a Dobleste junto à Bend? Dividir um pouco disso com vocês, mas num modelo diferente. Sabe, empresas de capacitação que falam e tentam empurrar conhecimento? A gente é um pouco diferente. Nós somos profissionais atuantes que querem aprender. Então, o nosso objetivo aqui é falar, ouvir, compartilhar conhecimento e somar para ambos os lados. Então, se a Bend me permite, eu vou deixar meu contato aqui para vocês no chat. Espero que a gente tenha mais oportunidade junto à Bend de estar dividindo momentos aí e um pouco do nosso conhecimento, e que no futuro a gente consiga criar uma rede de conhecimento mútuo, de aprendizagem mútua aí, que vale a pena para ambos os lados. Muito obrigado pelo... Ficou mudo. Muito obrigado pelo tempo que passaram com a gente. Eu vou, se me permitem, passar o número de telefone aqui do contato da Dobleste, e fiquem à vontade em entrar em contato com a gente para... O material esse a gente vai compartilhar, tá? A própria Daisy deve fazer aí o papel de replicar essa apresentação para vocês. Nenhum material que a gente criou é nosso. Então, como a gente diz, o papel da Dobleste é compartilhar conhecimento. Então, inclusive, esse material, do jeito que ele foi criado, ele é para todos. E a gente poder, talvez, no futuro, abraçar outros temas, autoconhecimento, temperança emocional, e tudo isso a gente tem materiais que a gente pode agregar aí junto a vocês. Obrigada, Dene. E eu só tenho que agradecer. E algumas pessoas entrou também, deve ser que alguém enviou o link. Se quiserem deixar o e-mail para a gente enviar a apresentação, aí deixa para nós o e-mail, a gente envia a apresentação. E essa apresentação também foi gravada. A gente sobe para o YouTube e eu encaminho a todos por e-mail também. Ah, que legal. Júlia? Queria agradecer a sua participação, o tempo que você dividiu com a gente. Deve ter mudado um pouco do seu plano no dia, né? Deve ter acrescentado uma responsabilidade a mais aí, que, como se GC não tivesse poucas. E espero que a gente tenha mais oportunidade de dividir um pouquinho da sua rotina com todo mundo, para a gente entender que algumas coisas que a gente acredita não dão certo sim. Essa troca é muito importante, né? Então, hoje coincidiu com a minha aula, que é a AD, então eu consigo assistir ela mais tarde, e que tenhamos outras oportunidades de trocar esse conhecimento uns com os outros. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Alcimã, e obrigado a todos vocês.
Obrigada. Agradeço o Dene, o Aciman, Júlia, em nome da Bend, em nome da nossa presidente Cláudia Campos, agradeço a todos vocês pela presença.